Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. A cirurgia laser passou a revolucionar um número cada vez maior de tratamentos com a invenção da fibra óptica, que permite levar os raios para dentro do organismo humano. A condução dos raios através da fibra óptica se dá por... Bem, então aqui temos uma pequena ideia. É a seguinte, vamos pensar a interface entre dois meios, onde um tem um índice de refração 1,5, por exemplo, e o outro índice de refração 2, que é 1. Bem, de acordo com a lei da refração, a lei de Snell, quando um raio que incide uma interface entre dois meios com um certo ângulo alfa, aqui dizendo em relação à reta normal, ele vai sofrer uma refração, né? Quando sai de um meio de maior índice de refração para um meio de menor índice de refração, ele vai trocar de meio, de forma que vai ter um ângulo com relação à normal no índice 2, de forma que esse ângulo beta é maior do que alfa. Ou seja, para um índice de refração menor, o raio vai ter um ângulo, né, com relação à normal maior. Bem, e o que ocasiona isso? Pensando em raios luminosos incidentes com ângulos alfa cada vez maiores. Nessa mesma situação, eu vou ter ângulos de refração beta que vão ser maiores do que alfa. Até o momento em que terei um ângulo tal que um ângulo com relação à normal de incidência, um valor que o raio refratado deveria ter 90 graus com relação ao normal, ou maior. Só que o que acontece? Isso aqui não é uma coisa válida, né? Um raio ele não pode andar numa interface entre dois meios. Ou ele vai sofrer uma refração, tendo ângulo beta, ou ele vai se manter no meio. Mas, se mantendo no meio, o que ocorre é que ele vai sofrer então a reflexão, que daí, como não tem mudança de interface, não existe refração. E como ele continua no mesmo meio, o que tem que acontecer é a reflexão, de forma que o ângulo alfa e o beta aqui, no caso, serão iguais, de incidência e reflexão. Mas bem, quando isso acontece, né? Quando eu tenho um raio luminoso que tem um certo ângulo, incide a um certo ângulo limite, tá? Todo esse raio, toda a radiação luminosa que eu estou incidindo vai sofrer essa reflexão. Porque como estão todos com esse ângulo, que é acima do ângulo limite, né, de incidência, então nenhum desses raios vai acabar sofrendo a refração. E a este fenômeno a gente chama de reflexão interna total, né? Reflexão interna total. E daí quando toda a radiação luminosa sofre essa reflexão. Bem, na fibra óptica, o que nós temos? Fibra óptica consiste em um pequeno cabo feito com fibra de vidro, mas claro, de uma maneira muito mais refinada que vidro comum, e cujo índice de refração ele é muito elevado, de forma que quando eu incido a radiação luminosa ali, no caso um raio laser, eu vou ter um pequeno ângulo. O ângulo limite vai ser razoavelmente menor do que em meios naturais, água, por exemplo. E bem, com isso, maior parte da radiação acaba sofrendo essa reflexão interna total, né? De forma que consegue ser transmitida através, né, de todo o cabo. Então, o fenômeno que se dá para a condução dos raios laser através da fibra óptica é a chamada reflexão total, né? Que é o que acontece dentro da fibra. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo. Certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.